O Senhor disse a Simão Pedro: Roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu por tua vez confirma os teus irmãos. Cátedra é a sede do bispo, a cadeira de onde ela preside a Assembleia Litúrgica. O missal romano nos esclarece que esta celebração salienta a missão de mestre-pastor, conferida por Cristo a Pedro, por ele constituída em sua pessoa e na pessoa de seus sucessores, princípio e fundamento visível da unidade da Igreja. Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre o nosso Papa. Ao apóstolo Pedro, Jesus confirma dupla missão: fortalecer seus irmãos na fé e zelar pelos seguidores de Cristo. Leitura 1 Pedro 5, de 1 a 4. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorta aos previstos que então entre vós, eu com eles, testemunho do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastor do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidar dele não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelo de rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, receberei a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 22, 23. O Senhor, pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor, pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungir minha cabeça e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Evangelho de Mateus 16, 13, 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Evangelho de Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens, seu filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construí a minha igreja, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino do céu, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Continuando o nosso encontro com Deus através da sua palavra. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Homem justo e capteiro em Nazaré, José foi escolhido por Deus para ser esposo de Maria, pai de Jesus, segundo a lei. De profunda vida interior e pai amoroso, ele agiu com prudência e determinação nos momentos graves da vida da Sagrada Família. Em comunhão com toda a Igreja, celebremos nosso Padroeiro Universal e peçamos sua proteção para as famílias do mundo inteiro. Com a sua presença cheia de fé, discreta e ao mesmo tempo eficaz, José viveu a serviço de Jesus, nosso Salvador. Leitura 2 Samuel 7, 4, 5, 12, 14, 16. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa e o teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Salmo responsorial 88 e 89. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque disseste, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei aliança com meu servo, meu eleito. Eu fiz o juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará, ó Senhor. Vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos 4, de 13 a 16, 18 a 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão e a sua descendência. E em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para que se apoie somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito, eu fiz-te pai de todos os povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se o pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a sua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Mateus 1, 16, 18, 21, 24. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Felizes que habita a vossa casa, para sempre dizer onde vos louvar. Jacó gerou José, o esposo de Maria, de qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Deus caminha conosco e nos faz um apelo para a libertação do povo sofrido. Sua palavra é o alimento espiritual que nos impulsiona a produzir fruto de bondade e fraternidade. Leitura do Êxodo 3, de 1 Tem ninguém para atender a Francisco. Podia ter deixado isso aberto. Tá deixando gravar na casa de não, você pode ver essa gravação. Você tá para ruim. Aí Tá na água. Nem ele sai. Aí, todo mundo bem? Cadê a nossa tudo turma? bem. Eu tava gravando aqui as minhas tudo aí no... trancada aí. Com licença. Naqueles dias Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça ardente. Moisés notou que a sarça estava em chama, mas não se consumia e disse consigo: Vou aproximar dessa visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor ouviu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Não te aproxime, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde está é terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertar da mão dos egípcios
e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Sim, eu irei. Aos filhos de Israel lhe direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se te perguntarem qual é o seu nome, o que devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderá aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. Disse ainda a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, enviou-me a vós. Esse é meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Glória a vós, Senhor.